Boa noite. A pandemia do novo coronavírus está mexendo com todo mundo. A economia está abalada e, diante disso, muitas demissões aconteceram. Mas muita gente está se reinventando para se manter financeiramente. E para falar sobre esta economia criativa, eu recebo a Carla Falcão, que participou conosco há poucos dias, né, Carla? Isso é bom sinal. Sinal que você foi muito bem. Ela é consultora de carreiras e negócios e também mentora do Sebrae. E a Bianca Belonce, que pela primeira vez aqui integra esse bate-papo do Ação Nacional. Ela é especialista em WhatsApp Business e mentora do programa Startup São Paulo do Sebrae. Obrigado pela presença. A gente que agradece. Valeu, a gente vai conversar bastante sobre isso, que é um assunto que está na moda, é um assunto que está em pauta, né, diariamente no brasileiro. E eu já vou explorar a Bianca aqui, né, perguntar para ela, antes de mais nada, Bianca, explica para a gente o que é esse WhatsApp Business. O WhatsApp Business é um aplicativo do próprio WhatsApp. Ele foi lançado em 2018 e o foco dele é ajudar o pequeno e o médio empreendedor ou empresário, porque às vezes tem empreendedor que não gosta de ser chamado de empresário e empresário que não gosta de ser chamado de empreendedor. E a função dele é criar um perfil comercial da empresa dentro do aplicativo. Então, a percepção do cliente, quando ela entra em contato com você através da ferramenta, quando você tem um perfil comercial, já ajuda bastante na hora do atendimento e das vendas. Tá certo. E isso eu posso utilizar em todas as redes sociais? O aplicativo hoje ele é integrado com o Facebook, com o Instagram. Você consegue gerar um tipo de um link onde você consegue trabalhar com a ferramenta. No paralelo, ele tem um catálogo de produtos que você também consegue gerar um outro tipo de link e ao invés de mandar aquele monte de foto para o feed, no feed do cliente, você consegue clicar numa única tela e apresentar tudo que você tem para oferecer. Ah, tá. Então, vamos supor, quem usava o WhatsApp normal, eu vou incomodar, por exemplo, o meu cliente. O business é bem mais prático. Na verdade, o WhatsApp, ele tem uma essência que é de pessoa para pessoa. Então, na verdade, o atendimento ele precisa ser humanizado, mas se você tiver uma etiqueta profissional, que é essa questão de saber invadir e a hora certa de invadir o WhatsApp da outra pessoa, funciona super bem. Ah, legal. Vamos começar com dados aqui, né, falando dessa situação que estamos vivendo no país e no mundo, mais precisamente no Brasil, né? Segundo dados do IBGE, no primeiro semestre deste ano, são 12,9 milhões de desempregados. Então, diante destes números que vão aumentar, né, em virtude da pandemia, vocês acham que essa pergunta se encaixa para as duas? O brasileiro ele vai ter que se reinventar? O brasileiro está tendo que se reinventar, já está se reinventando. É um momento muito importante, Carlos, da gente olhar para a nossa carreira, inclusive, e de perceber, será que tudo que eu fiz até hoje ainda faz sentido para mim? Porque às vezes eu fui desligado da minha empresa dentro desse cenário, mas eu tenho um plano B encaixotado aqui no papel, que está num rascunho ainda, mas que faz o meu olho brilhar, que me dá muita vontade de me dedicar e não tinha parado para pensar nisso. Então, esse é um momento da gente repensar efetivamente. Será que não é um momento interessante para eu colocar esse projeto para rodar? Sim. Para eu trabalhar essas oportunidades, além de me requalificar para pensar no que o mercado também está pedindo para a gente ter como competência profissional? Ô, Bianca, é o seguinte, né? Tem essa história da gente se reinventar. Mas, por exemplo, a pessoa, ela quer se reinventar, mas ao mesmo tempo ela tem um medo, né? O dinheiro, agora, a situação do jeito que está. Na verdade, eu sou obrigado a reinventar, mas eu tenho medo de reinventar. Como que ultrapassar essa barreira, por exemplo? A gente usa muito o termo de validação de ideias agora, né? Então, a ideia basicamente é, quem tem aquela ideia guardadinha para si, está na hora de tirar do papel e tentar fazer a coisa acontecer. O cliente, ele está muito aberto ao novo, o que é ótimo, então a gente está brincando de erros e acertos e está tudo bem, porque ninguém está sabendo fazer nada ultimamente e está todo mundo sobrecarregado de uma certa forma dentro de casa. Então você pode buscar algumas capacitações que pode te ajudar com isso, ou até dentro do seu próprio WhatsApp, com o seu grupo de amigos, você faz um teste, colhe os resultados e devagarzinho você vai ajustando para poder seguir em frente. E sabe o que eu acho legal, Carla, Bianca, né? Nós estávamos conversando muito sobre isso antes de começar o programa. Eu acho que até nesse momento, né, de todos, né, nós estamos envolvidos nessa situação.
e, ao mesmo tempo, todos estão envolvidos em querer ajudar, né? Então, por exemplo, se você tem uma certa dificuldade financeira para empreender ou para se reinventar, você cria essa coragem, se reinventa e parece que o pessoal ajuda, né? Eu conheço várias pessoas, alguns amigos também que estão nessa onda, podemos dizer assim, de reinvenção, mas que está contando com uma ajuda familiar, uma ajuda dos amigos, que isso pode colaborar um pontapé interessante, né? Um pontapé do bem. Um ponto legal é justamente isso. Eu gosto muito de falar que a Bianca trabalha também muito no movimento empreendedor feminino, assim como eu com as mães empreendedoras, que quem costuma ser as nossas primeiras clientes ou nosso primeiro cliente são os amigos. Sim. Por quê? Porque são pessoas que confiam em você, porque são pessoas que te conhecem ao longo tempo e que entendem que você tem capacidade para oferecer um produto ou um serviço ou que confiam muito na tua opinião. E essas pessoas são a tua primeira rede de apoio. E a gente tem visto, inclusive, muitos movimentos de compre no bairro, compre de uma outra mãe, né? Presenteie de mãe para mãe, faça esse movimento de circular a economia entre as pessoas que fazem parte da tua rede, da tua localização, porque isso mantém essa economia ativa e vai também motivando todos a construir um novo cenário. E falam da propaganda boca a boca, né? Que é mais ou menos isso. A famosa indicação. Olha, eu tenho uma amiga que está vendendo isso. Eu vi muito isso acontecer nos grupos de WhatsApp. A gente sabe o quanto eles têm sido diferencial nesse momento, mas a gente falando, olha, eu tenho um amigo que é produtor de shimeji e aí não está mais conseguindo vender para os restaurantes e está vendendo agora para o consumidor final. E tem sido incrível, porque a gente está podendo comprar serviços e produtos muito interessantes que às vezes a gente não tinha acesso. É a famosa economia local. Ou Exatamente. o poder da rede, né? Se você já tem uma rede de contatos bem estruturada, e a colocação da Carla foi perfeita nesse sentido. Se você, como ser humano, como pessoa CPF, já tem uma credibilidade, quando você faz essa transição para o CNPJ, não tem por que dar errado, porque as pessoas confiam, elas acreditam e elas ajudam a divulgar. Certo. E aí eu brinco dessa questão da apresentação nos grupos do WhatsApp, porque normalmente um grupo do WhatsApp tem mais ou menos aí 255 pessoas. Sim. Você, teoricamente, não conhece todo mundo, mas se o produto for bem apresentado e se tiver uma propagandinha bem feita, provavelmente isso vai ser replicado para outros grupos e isso vai formando uma rede de contatos. E quando você menos percebe, você está recebendo um pedido de todos os lugares e não sabe como, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, né, você que conhece o WhatsApp Business, também é o negócio por Instagram, né? Eu já vi muita gente fazer aquele, se tem uma pequena empresa, se está tentando empreender, fazer aquele, o impulsionamento, né, que fala patrocinado. Né? Vamos supor, para quem está começando, o que seria mais importante? O patrocinado à economia local, vamos supor, no seu bairro, ali no seu cantinho, ou de repente já na primeira você está empolgado, você quer fazer um patrocinado, um impulsionamento, né? Ou na cidade, ou num país que seja, qual que seria a melhor indicação? Carlos, a minha sugestão é que vai devagarzinho, valide o seu negócio, um passo por vez. Eu até tenho um case, a gente estava conversando sobre o assunto recentemente, de um proprietário de transportes que decidiu trabalhar com lanches. Na primeira venda ali do WhatsApp, foram 30 e poucos sanduíches, perfeito, achou que conseguia fazer a coisa acontecer. No dia seguinte teve 90 pedidos e não conseguiu fazer as entregas, né? Sim. Então aí o que era para ser uma coisa super bacana, de repente virou um tiro no pé. E essa experiência do cliente nesse processo ela é extremamente importante. Os negócios bem-sucedidos, eles estão com foco na experiência do cliente, no que o cliente está pedindo, na percepção dele. Então, uma coisa por vez, você vai ajustando e aí você vai para o Instagram e impulsiona. E é teste, acerto e erro o tempo todo. Sim. Então, a gente tem que se permitir usar um pouquinho mais e realmente validar, como a Bianca fala, o modelo aí do negócio para poder crescer. Ô Carla, e a gente está falando agora de um processo de se reinventar, por exemplo, em uma função nova, né? Você estava num determinado emprego, acabou sendo mandado embora em virtude de tudo que está acontecendo e você se reinventa numa outra situação. E agora, quem, por exemplo, quer se reinventar dentro do próprio emprego, por exemplo, tinha um negócio, o negócio foi bloqueado de uma certa maneira, mas ele pode, dentro desse próprio emprego, criar uma alternativa para escapar dessa crise. Isso está acontecendo muito e é muito importante a gente olhar para poder fazer
essa transformação para a necessidade do momento. Sim. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa da área de moda e eu gosto de criar bolsas e acessórios, de repente eu não consigo hoje ter um approach tão interessante para bolsa, para venda nesse momento, mas eu posso trabalhar com outros acessórios em couro. Eu posso, de repente, parar de trabalhar com a bolsa e fazer máscaras. Eu posso, de repente, trabalhar de fazer o meu produto, mas criar um produto novo adaptado ao momento, que seja mais interessante para ser utilizado em casa, que esteja mais atento às necessidades de conforto que a gente precisa dentro do lar, que atenda às nossas necessidades de dar mais produtividade dentro da nossa rotina que a gente ainda está adaptando. Então é importante olhar para a dor do seu cliente. Sim. Quais são as dificuldades e necessidades que as pessoas têm hoje e como que a tua produção, o teu conhecimento ou o teu produto pode se adaptar a esse momento. Isso é uma dica muito importante, já está fazendo muita gente reverter essa crise e transformar mais em oportunidade. Legal. E até pegando carona, né, nesse assunto de se reinventar, criar novas alternativas, a gente vai dar uma olhada, né, nesse VT, que trabalhos considerados não essenciais foram os mais atingidos. E esperar que as coisas voltem ao normal não é uma opção. Por isso, muitos precisaram repensar em como obter sua nova fonte de renda. Vamos dar uma olhada. Recomendação de distanciamento social para combater a disseminação do novo coronavírus, o setor de eventos tem enfrentado estagnação, que pode trazer o pior ano em 2 décadas. Dados do IBGE anteriores à pandemia apontam que haviam aproximadamente 38 milhões de brasileiros em trabalhos informais. No estado de São Paulo, o governador anunciou a aplicação da quarentena desde o dia 24 de março. Devem permanecer em casa, apenas em casos de urgência e aqueles que estão trabalhando em áreas essenciais aos serviços públicos e aos serviços privados é que poderão sair. Estabelecimentos e serviços não essenciais, como eventos, bares e restaurantes, academias de ginástica, tiveram contratos cancelados e fecharam as portas. Diante disso, muitos precisaram se reinventar para conseguir uma nova fonte de renda. É o caso do casal Camila e Ricardo, que teve que colocar em prática uma nova fonte de renda. Então a gente tinha os nossos empregos convencionais, né? A gente trabalha com eventos e aí quando a gente viu que não teria mais essa opção, porque foi uma das primeiras coisas que pararam também, a gente resolveu, como a gente já anda de bicicleta, né, colocar em prática a ideia de entregas, que era algo que a gente já queria, mas não tinha tempo até então. As redes sociais são as principais ferramentas utilizadas para a divulgação do trabalho e para fechar as entregas. A divulgação tudo por rede social, porque atinge mais pessoas e atinge o cliente diretamente. Mas dar o pontapé inicial não foi fácil. Foi preciso planejamento e apoio. A gente tinha um pouco de medo no começo, porque as pessoas não estão acostumadas com um serviço que seja fora de aplicativo, né? Inclusive as entregas de bicicleta chegaram em Campinas principalmente dessa forma. E a adesão está sendo aos poucos, mas está acontecendo. Desde que a gente começou, a gente não ficou nenhum dia sem fazer entrega, uma que seja, a gente não ficou parado. A iniciativa deu tão certo que eles pensam até em expandir o empreendimento no futuro. A nossa ideia depois disso é montar uma cooperativa para poder trazer mais pessoas para o meio. Para que seja algo coletivo mesmo, assim, para ajudar tanto a gente, né, para ser a nossa principal fonte de renda, mas outras pessoas que ainda trabalham com isso, que trabalham via aplicativo e que queiram fazer isso de forma independente. Assim como o casal de Campinas, esse empresário, há mais de 20 anos na cidade de Indaiatuba, viu sua academia na mesma situação. No primeiro momento, a gente falou, bom, vamos dar as aulas pelo Instagram. Então, foi uma emergência. Ao mesmo tempo que você tinha pessoas que não eram da academia, né, treinando, você tinha os alunos venais. Você tem a possibilidade, né, por esse aplicativo, você tem a possibilidade de observar seu aluno fazendo. Né, você consegue corrigi-lo, você consegue conduzir a aula, você consegue manter o espírito de grupo. Para o empresário, é preciso enfrentar a realidade que já está aí. A gente tinha uma academia física, funcional, bonitinho. E aí, de repente, você não tem mais. De repente, ela nem se paga, ela não se banca, ela não consegue se estabelecer. A academia física está fechada, ela não existe mais.
Hoje, o empresário, que tinha 20 funcionários, conta com uma equipe de 6 profissionais no total. Legal. Olha só, na primeira história, o casal que trabalhava com eventos precisou sair completamente da área para conseguir ter uma fonte de renda. Talvez para muitos essa pode ser a opção, né? É o que a gente está falando, essa reinvenção. Não tem outra escapatória, né? Não vai ter, é o futuro, não tem jeito. Eu acredito também muito que tem 2 frentes de empreendedorismo aí que as pessoas precisam analisar para poder começar a colocar a mão na massa. O primeiro, o empreendedorismo de necessidade, que é aquela pessoa que precisa daquele dinheiro rápido, de repente uma pessoa que sabe fazer um bolo e consegue vender para as amigas, ou uma pessoa que consegue, de repente, fazer algum trabalho que no dia a dia, por exemplo, alimentação congelada, sim, que ajuda ou a dona de casa ou que ajuda aquela profissional que ainda está trabalhando dentro de casa e está com dificuldade de organizar a própria rotina. No paralelo, a gente também tem o empreendedorismo de oportunidade, como foi o caso das máscaras, sim, né? Que eu brinco que é a primeira paleteria. Quem trazer o primeiro sorvete ganha todos, depois vai abrindo um monte, aí aquela concorrência ela fica um pouquinho maior. Então, uma sugestão também é o profissional sempre olhar o que está acontecendo nos países que já passaram por este momento, sim, e se tiver esse know-how, alinhar que tipo de ação ele pode trazer para cá e adaptar para dentro da nossa cultura, que funciona muito bem. Tá certo, uma dica só interessante, tem uma ferramenta que chama Google Trends, que é gratuita, que a gente pouco conhece, mas que você pode pesquisar tendências de busca na internet. Legal. Inclusive, uma pesquisa de dados falando sobre isso levantou que a quantidade de pessoas procurando pijamas cresceu absurdamente. Certo. Sofá, cadeira de escritório. Então, olhar para as necessidades que estão latentes no nosso dia a dia agora e ver se eu posso ajudar nisso. Bacana. Depois do intervalo, a gente vai entrar nessa situação de demissão, como que o empresário pode tentar evitar esse tipo de situação. Também vou perguntar para a Bianca, você disse uma coisa muito legal, né, que é sobre o viver, sobreviver, depois lucrar. Eu quero que você fale um pouquinho disso. Então, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje o nosso assunto é economia criativa. Estou com a Carla Falcão, que é consultora de carreiras, e com a Bianca Belonce, que é especialista em WhatsApp Business e mentora do programa Startup São Paulo, do Sebrae. Então, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta nesse Ação Nacional.